2010 a gente estava com... a gente identificou um problema na instituição e a gente queria uma solução para esse problema, né? Que era a questão do desenvolvimento escolar dos adolescentes. Tinha alguns que a gente via que estavam ali na 8ª série, na 7ª série, mas ele não sabia ler, não sabia escrever, não tinha vontade, né? Ele ia para a escola porque era obrigado, por alguma razão, né? Mas ele não tinha, aquilo não fazia grande diferença para ele. Então a gente queria melhorar essa condição e pensamos primeiramente em reforço escolar. E aí, reforço escolar, a gente falou, poxa, por que esse adolescente vai vir? Ele não quer estudar nem na escola. A gente pensou em Kumon, pensou em tantos métodos. Kumon é um método excelente, muito bom. Mas a nossa problemática era trazer esse adolescente para ficar, né, ali, tá? E aplicar para ele esse desenvolvimento. Como que a gente faria isso? Porque tem pessoas que vêm por reforço escolar ou outro tipo de aprendizado fora, né, do ambiente escolar, porque já é uma pessoa que gosta, ele está com dificuldade, mas ele gosta de estudar, ele quer desenvolver, e a gente precisava conversar com esse adolescente que muitas vezes não quer saber, né? Então, a gente foi de 2010 até 2014 pensando em questões, em métodos, né, e buscando formas da gente pegar e como que a gente podia trabalhar com esse adolescente, até que a gente chegou no método do câmera na mão. E aconteceu que eu fiz um curso, né, fui aplicar um curso de teatro numa instituição para pessoas que estão privadas de liberdade, uma instituição de mulheres, e aí aconteceu que eu apliquei algumas pílulas de texto, né, e aí eu vi que houve entre elas, não só porque o objetivo era o desenvolvimento da linguagem, e que ela se comportasse, se relacionasse de uma forma, né, mais saudável, mas aconteceu do que? Delas ter um desenvolvimento, né, na linguagem, na oratória, mas não somente nisso, na interpretação de texto e na visão de mundo. E elas começaram a adquirir um gosto pela leitura. Eu achei, poxa, eu acho que a gente tem, né, uma ponta aqui, uma semente aqui. E o que mais interessou para elas foi que um dia a gente gravou, né, a gente pegou e gravou uma parte de vídeo. A gente fez um comercial de prevenção de drogas e elas participaram, aquilo foi fantástico. E aí eu falei assim, poxa, eu acho que eu achei alguma coisa que eu possa trabalhar com os adolescentes. Então eu fui estudar gestão de projetos. Na época eu só tinha graduação em comunicação social, já tinha trabalhado na televisão, né, no teatro, e aí eu fui fazer a pós em cinema, tá? E ao mesmo tempo eu fiz a gestão de projetos no Senac também, e a pós na Anhembi Morumbi. Então eu fui trabalhar nisso, eu fui agregando, enquanto eu estava estudando, eu fui formatando como que eu podia aplicar. E aconteceu uma oportunidade durante o curso de gestão de projetos, que o Senac tem um sistema de rede. Na época estava muito forte essa questão do sistema de rede. E um dia, numa visita numa instituição, o professor do curso comentou com a coordenadora da instituição. Ele falou, olha, ele tem um projeto bacana, uma ideia bacana, que ele não aplicou ainda e queria fazer com os adolescentes. E eu fui aplicar naquela instituição, fiquei 2 anos ali, inclusive. A coordenadora daquela instituição me trouxe um ganho de uma coisa que eu não, tipo assim, eu precisava muito e eu não sabia como fazer, que é trabalhar com o adolescente. Isso foi muito bacana, tá? E aí, tipo assim, eu criei esse método, né? Ele é um compilado, não é nada muito, tipo assim, não é uma coisa que não existe. Na verdade, se você ver, ele tem um pouquinho, né, de teoria de algumas coisas que a gente já encontra, tá? E aí eu peguei, né, uma das primeiras coisas que a gente faz no método câmera na mão, quando a gente traz o adolescente, porque antes a gente ia até a instituição ou ia até a escola e a gente tinha um problema que pegava aquele grupo de adolescente e o adolescente que não queria estudar, né, ele fazia uma bagunça na classe e desvirtuava, espalhava todo mundo.
E às vezes aquilo era por insegurança dele, ele queria manter o domínio daquela área que ele tem, tá? Daquele território que ele tem. Acontecia muito isso, e acontece muito isso na periferia. E era muito difícil dialogar, porque ele começa a atacar o professor, né? E com palavras, tal, e a classe toda ri, e você não faz mais nada, o curso desanda. Então eu falei assim, poxa, eu preciso fazer diferente. Eu vou levar esse curso para um lugar central, e aí eu coloco dentro do ambiente, eu trago essas crianças da periferia, mas de diferentes lugares. Eu não trago uma turma inteira de lugar nenhum. Eu trago crianças, adolescentes de diferentes lugares. E aí eu coloco naquele ambiente. A primeira coisa que acontece ali, como eles são todos estranhos, o comportamento deles muda, porque eles estão num ambiente diferente. Então acontece uma coisa que é a quebra da conformação social. Vai acontecer durante esse período. Que é o quê? Eu tirar ele daquele ambiente onde ele está conformado, que ele age do jeito que ele quer, que ele tem a turma dele, para um ambiente estranho. E aí ele é obrigado a observar, a começar a interagir muito lentamente, porque ele não conhece ninguém. Então, às vezes, aquele medo que ele tem realmente de se expor, de falar, aqui não adianta ele contar uma piadinha, porque ele não sabe se o pessoal vai rir ou se vai criticar ele. Então, a reação dele é ficar quieto. Aí, o primeiro dia é aquele auditório, né, com vários adolescentes, tudo espalhado, cada um num canto, tá? Sem se relacionar. Mas o curso, ele é prático desde a primeira aula. Todas as aulas do curso são 20 minutos de palestra e o restante é atividade. O curso demora cada dia 1h30, contando o lanche das 2 horas, né? Os intervalos para chegar, e o lanche é 2 horas de curso. E aí 1h40, né? Tem 20 minutos de palestra e o restante de atividades. Então eles chegam, eles estão sentados confortavelmente e tal, e a gente pega depois de 20 minutos e fala bem assim, então agora vocês vão se dividir em grupos e a atividade é essa. Eles tomam um susto, porque eles falam assim, não, mas não era uma palestra? Aí, se eu não ia ficar falando e a gente aqui ouvindo, não foi assim, não. A coisa aqui é bem diferente, né? E aí você dá aquela atividade. Só que essa atividade, ela funciona como, né, tanto um quebra-gelo e fazer eles se interagir com pessoas diferentes no primeiro momento, e é mais uma dinâmica, né, para que eles brinquem, tal, aquela coisa toda, e se conheçam e se olhem, tá, nesse primeiro momento. E ali a gente faz o quê? A partir daquele momento, as primeiras aulas vai ser o quê? A gente vai dar alguns exercícios que são pequenas vitórias. Eles conseguem fazer aquilo. São coisas que tem parece um sorrisal. Você colocou na água, tem um resultado imediato. Porque isso vai melhorar, além de fazer a quebra da conformação social, porque ele vai começar a olhar para o mundo de forma diferente, tá? Ele vai ter pequenas vitórias e a autoestima dele vai melhorar. Porque antes ele não tinha autoestima, ele estava, na verdade, arrogante, ele era prepotente, né, com o lugar que ele estava, querendo se mostrar. Mas agora não, autoestima, porque ele vai começar a enxergar que ele é capaz de fazer coisas que ele nem imaginava, tá? Então esse adolescente, ele começa a se comportar diferente, e fala, poxa, calma aí, tem alguma coisa boa dentro de mim. E aí ele começa a se interessar, tá? Ele começa a se interessar, né? E aí tem essas pequenas vitórias. Quando tem as pequenas vitórias, a gente tem que fazer uma outra questão, que é o quê? É trabalhar o relacionamento deles. Muitos vêm de famílias que, mesmo sendo de famílias de baixa renda e vulnerabilidade, viveram uma superproteção. O pai resolve tudo, faz não sei o que, tal, tal. Muitos deles não lavam nenhum prato em casa, né? Não são acostumados nem a arrumar a cama, não fazem nada. E a família faz tudo, a mãe muitas vezes faz tudo por esse adolescente. Então ele está acostumado sempre a receber tudo na mão, né? E tudo, ele é a prioridade dentro da casa dele. E ele leva isso para tudo quanto é lugar. E aí a gente tem que quebrar isso aqui. Porque uma das coisas que ele vai enfrentar quando ele... E o mercado de trabalho está logo aí, depois de alguns anos, para ele. Uma coisa que ele vai enfrentar, e é um dos maiores problemas de demissão, tá, no mercado de trabalho, é a questão de relacionamento. Não é nem a questão de incompetência, de você não saber uma função. Então, às vezes a empresa tem a boa vontade de querer ensinar, de querer preparar, dar curso, né, faz reuniões, aquela coisa toda, de aproveitar aquele profissional. Mas a questão de relacionamento, quando ele não se relaciona com as pessoas, isso é muito complicado para a empresa. Essa é a maior causa de demissão que tem, tá? Uma das maiores causas de demissão que tem.
Então a gente vai trabalhar o relacionamento deles. Então a gente separa eles em grupos, porque daí eles vão fazer um projeto final, já começa ali, eles vão produzir realmente o filme, tá? O projeto câmera na mão, eles vão trabalhar com câmeras profissionais, com boom, edição, eles vão aprender sobre tudo isso. Só que eles separam em grupo de 5 adolescentes e eles definem quem faz parte do grupo. E eles definem quem vai ocupar cada função dentro do grupo. Uma coisa que eu explico para eles, eu falo bem assim, olha, vocês têm que ter em mente isso. Não tem certo nem errado. Tem a forma de você contar a sua história. Então isso é muito importante para que ele se sinta confiante e seguro em avançar no projeto dele. Tá? Então eu falo para ele, deixo isso muito bem claro. E aí a gente fica focado em um problema que é o seguinte. Às vezes todo mundo no começo quer ser diretor. Ah, eu quero ser diretor, todo mundo. É 5 dentro do grupo e os 5 quer ser o diretor, quer ser o manda-show. E aí eu falo para eles é o seguinte, assim, o diretor tem que saber isso, aquilo outro tal. E dou as responsabilidades do diretor. E aí, tipo assim, a primeira coisa que eles falam assim, então tem que ser fulano. Tá? E aí a gente fala assim, tem que ir pro roteirista, tem que ser assim, assim, assim. Aí a gente fala, tal. Porque nesse momento eles já passaram por 4 aulas, mais ou menos, e eles já se conhecem a ponto de identificar quem é capaz de ocupar aquela posição. Então daí vai se separando, eles mesmos escolhem. Eu não escolho, nem eu, nem os meus assistentes, a gente não escolhe nenhuma das funções. Tá? Eles escolhem e eles elegem aquela pessoa para aquela função. Aí acontece uma outra coisa, que é tipo assim, sabe aquela brincadeira, aquele ditado que tem, de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Então o roteirista vai escrever, só que todo mundo quer dar pitaco no que o roteirista está fazendo. Né? O diretor quer decidir sobre uma cena que a visão artística pertence a ele daquele filme, né? E aí todo mundo quer interferir, não, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo. Né? E aí muitas vezes vem pra gente falando assim, manda ele deixar eu fazer tal coisa. Eu falo assim, mas não foi vocês que escolheram ele como diretor? Então vocês têm que negociar, tem que conversar, tem que dialogar. Então a gente vai falar ali sobre relacionamento, vai ensinar eles a se relacionarem. E eles aprenderem principalmente que o resultado para ser bom, tá? Cada um tem que fazer a sua parte. Né? E muitas vezes esse cada um tem que fazer a sua parte é você abrir mão de interferir também naquela parte do outro. Deixar que aquela outra pessoa venha com a porção dela. Então eles vão aprender sobre isso, sobre deixar que o outro coloque a porção dele. Aprender essa questão de se relacionarem. Porque enquanto eles não se relacionarem bem, tá? Não houver essa sinergia do grupo, não avança. O projeto deles não avança. Né? E tem aquela outra coisa também, de você incentivar o outro. Opa, vem cá, vamos lá, opa, legal, tá bacana. Você está precisando de alguma coisa, de um apoio? Vamos fazer. Então isso eles têm que aprender também a fazer. Né? E aí uma outra coisa que a gente faz depois que eles aprenderam a questão do relacionamento, né? Da gente fazer essa parte do relacionamento do grupo, dele pegar e interagir entre si, tá? A gente vai colocar um trabalho final para eles. Né? Eles vão caminhando para o trabalho final, que é executar essa questão de produzir um filme. Então, eles vão produzir um filme de 15 minutos, um curta-metragem. Muitos deles nunca pegou numa câmera, nunca, né, pegou um boom, nunca foi para uma ilha de edição, tá? Nunca ligou uma lâmpada para iluminar um set. Não imaginam como que é feito um filme por trás da câmera. Às vezes viu um make-off, alguma coisa, mas de colocar a mão ali e fazer, de ter uma memória muscular em relação àquilo, tá? A maioria deles, né, não tem isso. Às vezes pode ter feito alguma coisa com o celular, alguma coisa, mas de estar num ambiente com câmeras, com iluminação, com boom, tudo isso, eles não fizeram, entendeu? E dentro disso, do trabalho final deles, a gente vai discutir questões em relação à escola. Então a gente vai falar de trabalho, a gente vai falar de medicina, a gente vai falar de astronomia, a gente vai falar, né, tipo assim, de história, tá? E de tantas outras coisas que eles aprendem dentro da escola e que no ambiente de lá ele não discute, mas ele vai discutir agora, porque é necessário para o filme dele. Uma das coisas que eu faço no começo, que é um exercício, que é uma dinâmica, é isso.
a gente pega e coloca para eles que a gente mostra um documentário, né, que mostra uma viagem do telescópio Hubble pelo espaço. E quando ele chega, ele vai até as nebulosas, passa por todos os planetas, tal, do nosso sistema. E aí quando chega numa nebulosa, porque não dá tempo de assistir na aula o documentário inteiro, eu paro ali e eu falo bem assim, né, agora vocês vão criar um planeta aí dentro desse berçário de estrelas. E vocês vão criar um planeta, vão dar um nome para ele, só que vocês vão sair dele e vir em direção à Terra. E aí vocês vão me citar um planeta no meio do caminho desses existentes, e vocês vão me contar como que é a viagem de vocês, né? Como que é essa nave que você está, e quando vocês chegaram na Terra, tá? Como que foi a impressão que vocês teve, que vocês olharam para os seres humanos, né? Olharam para os animais, tá? Qual que é a visão que você tem disso? Então eles começam a ter uma visão diferente, tá? Uma visão de mundo diferente, né? Eles estudam sobre coisas que eles não estudariam normalmente na escola, tipo assim, eles não gostariam às vezes de se aplicar, mas ali eles vão olhar de uma forma divertida em tudo isso. E eles olhando isso, isso traz um novo frescor, né? E eles melhoram, com 2 meses dentro do curso, eles melhoram na escola, as notas na escola, o comportamento em casa. E uma coisa interessante que acontece também é o fortalecimento de vínculo. Tá? Eu cheguei na casa de uma das alunas, estava no final já do projeto, e eles tinham passado 1 ano com a gente, o Câmera na Mão dura 1 ano. E eu perguntei para a mãe dela, eu falei bem assim, o que você acha? Sua filha está com a gente já há 1 ano. Você acha que valeu a pena ela estar com a gente? Foi importante para você, para ela? E aquela mãe falou o seguinte para mim. Antes de entrar no Câmera na Mão, a minha filha tirava só nota vermelha e eu era chamado toda semana na escola. Depois que ela entrou no Câmera na Mão, ela não tirou mais nota vermelha e eu não fui chamado mais na escola. E até o relacionamento entre mãe e filha melhorou. Então isso é muito interessante, tá? Porque a gente usa o instrumento cultural, ela vai aprender sobre cultura, tá? Ela vai ter ali, né, uma visão melhor, porque a cultura ela é uma forma da gente mostrar a sociedade para um outro ângulo, tá? As ferramentas culturais. E a gente pode usar essas ferramentas para que outras questões dentro da sociedade sejam melhoradas também, que nem essa questão social, a questão do fortalecimento de vínculo, né, entre pais e filhos, que é muito interessante. Então isso é feito também, tá? Porque à medida que a gente trabalha os relacionamentos entre os próprios alunos, isso também vai sendo transportado para a vida dele fora dali, do Câmera na Mão. Uma coisa que aconteceu e acontece de muito interessante no Câmera na Mão é que depois que a gente pegou e começou a usar a quebra da conformação social, a gente nunca mais precisou gritar com o adolescente em classe, de brigar com ele. No momento que o adolescente ele percebe que é hora do professor começar a falar, eles mesmos silenciam. Eles começam a prestar atenção, tá? A gente não precisa ficar ali de marcação, tá? E outra é que a gente deixa eles brincarem, eles se divertirem mesmo. Porque a gente fala que cinema, tá? Ele tem que ser divertido. Você tem que gostar. Tem um momento sério, vamos pegar para fazer, tá? Vamos fazer, a coisa tem que acontecer. E eu coloquei para eles uma regra. Foi uma regra que eu aprendi em televisão, tá? A gente não volta sem produzir. Chegou no set, nós vamos fazer. Porque um dia de set, um dia de gravação, tá? Ele é muito caro. Então, haja o que houver, tem que gravar aquela cena. Ah, faltou fulano, vamos embora. Não tem isso, vamos embora. Vamos procurar uma solução, mas essa cena vai acontecer. Então, esse adolescente, ele aprende a ter essa determinação, tá? E quando precisa conseguir alguma coisa para aquela cena, aconteceu um dos curtas que eles precisavam de um carro.
Eles estavam fazendo a história de uma menina que queria ser modelo, só que no fim a agenciadora, né, dessa modelo era uma sequestradora. Tá? Era uma história de rapto de pessoas. Tá? E aí, tipo assim, era inclusive um tema que tinha sido dado na escola, e ela trouxe esse tema para se transformar num filme. Então ela pegou e ela precisava desse carro. E eu falei bem assim, aonde você vai conseguir esse carro? Quem tem um carro do jeito que você imagina? Ela falou bem assim, tem uma pessoa assim, assim, assim que tem esse carro. Eu falei bem assim, então você precisa ir lá e conversar com ela. Se precisar de uma carta, a gente assina. Qualquer coisa você pede para me ligar, eu converso com ela depois. Mas essa primeira conversa de convencer a pessoa a te emprestar para aquele fim, tá? Isso tem que ser você que vai fazer. Porque isso, né, leva eles para quê? Para um local de empoderamento. Tá? Para ele sentir que ele é capaz de resolver e de conquistar aquelas coisas para desenvolver o seu projeto. E quando eles têm a primeira vitória, eles voltam pulando de alegria, saltando, comemorando, eu consegui. Então às vezes precisa de uma sala, tinha umas que precisavam de uma sala do Solar do Barão aqui em Jundiaí. E aí elas foram falar, né, com o responsável pelo Solar do Barão. Né? E quando elas conseguiram o espaço, elas comemoraram, ficaram muito felizes. Tá? Elas não pensavam que elas pudessem ser ouvidas por uma pessoa tão importante e a pessoa ainda decidir favoravelmente a ela. Então isso é muito interessante. Tá? Você coloca ele nessa posição de responsabilidade, ele sente o peso da responsabilidade, o que ele tem que fazer, como ele tem que agir. Tá? E isso traz para ele um senso da onde ele está no mundo, o lugar dele no mundo, de como ele tem que se comportar. Né? A pessoa que ele é, a importância que ele tem, o papel que ele tem dentro da sociedade. Então toda essa questão, tá, vai sendo resolvido dentro de um filme, para se produzir um filme. Né? Tem a história em si, de como a gente vai fazer, eles estão construindo a sua história, mas a gente vai inserindo desafios no meio do caminho, tá? E levando eles a cumprir esses desafios, para que haja o desenvolvimento pessoal desse adolescente e o desenvolvimento 360 dele. Então aquela pessoa que veio, que no começo, tá, muitas vezes lá no bairro onde que ele estava, no meio da turminha, ele pegava e ele fazia a bagunça para que a coisa não acontecesse, porque ele queria se autoafirmar, ele tinha aquela insegurança. Tá? A gente traz ele para um outro ambiente. Tá? Ele que não gostava muito de estudar, agora ele está lendo, está estudando, está curioso, está se aplicando. Tem pessoas que fora do ambiente, né, de aula, aí procura, liga para a instituição, pergunta, estou com dúvida, não sei o que, estou pesquisando aqui, eu vi uns vídeos assim, eu li sobre uma coisa, é isso realmente, como que é? E eu fico surpreso de falar assim, nossa, né? Um monte de perguntas, tal, a curiosidade para avançar, e aí traz coisas, vem coisas novas, e muitas vezes vem com assuntos, que eu mesmo, tipo assim, todo o tempo que a gente tem de vivência dentro do audiovisual, tem coisa que eu não vi, que eu não sei, e tem coisas que estão chegando, que são novas. E aí ele traz e eu falo assim, opa, calma aí, isso eu não sei ainda, mas eu vou pesquisar e eu te falo. Tá? Então, uma coisa que eu mostro para eles também é que eu não sei tudo, e que é a mais pura verdade. Então ele tem que perceber essa sinceridade. Eu estou ali, na verdade, como um condutor. Né? Eu não sou um mestre que vem e traz tudo de cima para baixo. Tá? Na verdade, tipo assim, eu estou participando junto com eles e estou aprendendo junto com eles. Né? Isso é importante. E a gente, para fechar a questão, né, do câmera na mão, que aí a gente precisa, tá, estruturar a questão da autoestima deles, né, e selar essa visão de mundo nova que eles adquiriram. Porque dali eles vão sair para um ambiente, né, e onde eles não vão ter um equipamento que nem eles tinham no curso. Tá? Não
toda aquela possibilidade. De repente eles nunca mais vão fazer um filme na vida. Mas precisa ficar uma coisa clara para eles, a capacidade nova que eles adquiriram. Porque nem sempre, né, de 40 alunos dentro de uma classe, tá, 2 podem seguir carreira dentro do audiovisual, pode fazer faculdade nesse sentido. Tá? O restante vai trabalhar no mercado comum, em escritório, tá? Em produção, em um outro ambiente que eu não consigo, tipo assim, imaginar todos, mas cada um vai seguir o seu caminho. Mas o que ele tem que entender é a capacidade nova que ele adquiriu. Então, esse produto tem que ser selado, ele tem que ser fechado e ele tem que ser muito bem fechado. Porque se ele não for muito bem fechado, ele vai ficar frustrado. Tudo aquilo que você trabalhou, tá, durante aquele período com aquele adolescente, se ele vê o resultado daquele filme e o resultado daquele filme, tá, foi ruim, o sentimento que ele vai guardar também é muito ruim em relação àquilo. E se esse filme também, tá, ele for um filme que for um puxadinho do que eu gostaria que fosse, o resultado às vezes é muito pior. Aquela coisa tipo assim, como se ele viesse pintar um quadro e aí eu vou sempre retocando o quadro para o quadro terminar bonito. Não. Esse filme tem que ser um bom filme, mas tem o bom filme que ele faria. Que ele está fazendo, que ele fez. Tá? Não pode ser um bom filme, né, que supostamente ele fez e foi trabalho meu. Então eu não coloco a mão na câmera, eu não resolvo questões criativas, tá? Então, tipo assim, tudo que cabe a ele para que a autoria desse filme seja dele, nem eu, nem aqueles que estão junto comigo, tá, dando assistência dentro do projeto, eu falo para eles, vocês não podem resolver isso. E se porventura, a coisa estiver muito complicada e precisar de um exemplo, aí você dá um exemplo, mas você fala, essa ideia é minha e você não pode usar ela. Você vai ter que buscar a sua ideia. Então, muitas vezes, antes de dar o exemplo, eu até falo, pode ser que essa seja a solução mais fácil. E aí vai ficar complicado para você depois achar uma outra. Você quer realmente que eu dou a solução? Eu vou dar uma dica, você vai procurar mais um pouco. Então, só em último caso, ainda eu dou uma solução como exemplo. Tá? Mas a gente pega e coloca para eles aquilo e eles geralmente resolvem. E se você olhar no nosso site, davida.com, lá no nosso site e no nosso canal do YouTube, você vai ver que tem filmes muito bons, feitos totalmente por adolescentes, que nunca pegaram na câmera. Tá? Tanto é que os nossos filmes vão para o cinema. A gente tem um dia especial que a gente vai para a rede de cinema Movicon e esses filmes são exibidos. E aí a família vai para lá, desses adolescentes, vem convidados, eu até brinco com eles, chamo o inimigo para ver o que você fez. Brincadeira. Né? Então, tipo assim, eu falo assim, não, convida as pessoas, convida seu pai, sua mãe, os seus amigos, tá? Para prestigiar o trabalho. E quantas vezes eu vi mãe de adolescentes chorando com o resultado, porque falou assim, eu não imaginava que meu filho fosse capaz de fazer isso. Que de tudo aquilo que foi trabalhado durante aquele período, durante aquele ano, ainda tem essa coroação de colocar um trabalho bem feito. Tá? Não é digno de Oscar, tá? De um prêmio internacional, não é isso. Mas é um trabalho, tecnicamente, no nível daquele adolescente, é um trabalho bem feito. É um trabalho que para ele melhora a autoestima, sela aquela questão da autoestima. Ele fala, fui capaz de fazer um filme. Eu tenho um filme que é meu. Ele pode bater no peito aquilo. Teve um adolescente que chegou um dia para mim e falou, você mudou minha vida. Porque eu nunca imaginei que um dia eu seria capaz de fazer um filme. Tá? E tipo assim, e ele não sabia o que ia fazer da vida. E hoje ele já fez a pós-produção de um filme, de um longa-metragem mesmo, numa produtora, e hoje ele trabalha numa agência de publicidade. Então é muito interessante isso. A gente tem alguns que estão trabalhando em emissora de televisão, agência de publicidade, tá? Pessoas que estão em outras áreas dentro do mercado. E a gente tem um slogan no Câmera na Mão.
que é o quê? Levar a pensar até gostar de aprender. Porque nesse novo ambiente virtual, nesse mundo rápido, tecnológico, como as coisas andam, uma coisa precisa ficar muito clara para o adolescente, tá? Que você não vai parar de estudar nunca mais. Não é aquela coisa que nem antigamente a pessoa fazia faculdade, depois de 20 anos às vezes ia se atualizar. Agora não. Ele tem que, na verdade, ele não para mais de estudar, de buscar o conhecimento, de correr atrás para resolver. Entendeu? Então ele precisa pegar gosto por isso, pela pesquisa, pelo estudo, a curiosidade de saber, de resolver. Aquilo precisa ser muito suave, muito gostoso. Então é uma das coisas que a gente coloca dentro do Câmera na Mão, dentro do método Câmera na Mão. Tá? Então é um curso de cinema que é usado, né, para que o adolescente se desenvolva plenamente na questão do conhecimento e do comportamento social. Tá? É muito bacana. Se tiver oportunidade, entra no nosso site para você ver um pouco mais. Vida.com, escrito, palavra, vai estar aí na telinha depois, vida.com.org.br. Tá? Muito obrigado.